Vamos continuar nossa jornada aqui. Hoje a gente tem umas coisas legais para ver, diferentes, caminhando um pouco em cima de algumas obras de arte. E, se der tempo, também um pedacinho de alguma coisa em arquitetura. Logicamente, está tudo envolvido, tudo incluído, né? A gente, desde o começo do semestre, como eu falei para vocês lá, nós vamos sempre fazer essa costura entre arte e arquitetura e aprendendo um pouco de algumas coisas, e vocês desenham, e a gente fala um pouco daquilo, e depois a gente passa para a arte, e mistura um pouco no mesmo momento em arquitetura, e é assim que a gente vai construindo conhecimento. Tá? É importante dizer que vocês já tocaram em pontos cruciais no que diz respeito a algumas questões como o desenvolvimento da arquitetura na história. Por exemplo, eu quero dizer especialmente no trabalho de vocês, né? Alguns de vocês citaram, por exemplo, a Escola de Chicago, um pouco dessa pujança e desenvolvimento industrial, né? Que foi muito importante no final aí dos anos 1800, virada para 1900, século 17, 18, 18, 19, né? 17, 18. Depois, mais no final agora, 19. Aliás, eu inverti, né? 19, 20, 18, 19, 20, né? E então a gente passa por algumas coisas nesse sentido, fazendo uma breve revisão e continua também aqui no que a gente tem que aprender. Bom, vou tirar o vídeo aqui para ficar mais tranquilo e vou projetar minha tela para vocês assistirem junto comigo. Assistirem não, para vocês visualizarem minha tela. Cadê aqui? Vou apresentar agora. Bom, tá todo mundo me ouvindo, né? Vocês não estão me vendo agora, eu estou abrindo a minha tela. Cadê? Por que não abriu? Não cliquei. Certinho. Isso, agora vocês estão vendo minha tela aí. E acredito eu, vocês agora estarão vendo essa tela com bolinhas. Isso, está aparecendo sim. Obrigado. Obrigado, quem respondeu aí não viu o nome. Foi a Ana Carolina, apareceu a voz da Ana Carolina, acertei? Fui eu, acertou. Já estou gravando, hein? Gente, agora sim, né? Para começar assim, queria muito conhecer vocês pessoalmente. Nossa, seria muito divertido poder vê-los, né? E, enfim, a gente trocar uma ideia pessoalmente. Quem sabe até o finalzinho aí do semestre, na última semana, na última aula, porque não tem uma previsão ainda, né? Mas pelo menos um café com máscaras, né? A gente, de repente, podia fazer alguma coisa, encontrar aí num ambiente aberto, todo mundo de máscara, álcool em gel, e tomar um café, seria muito bom poder conhecê-los, porque é engraçado, eu vou ver vocês na rua e não vou, talvez, reconhecê-los, porque vocês são só fotinhas para mim. Alguns de vocês até já vi em câmera aqui, né, mas a gente não teve aquele contato visual, né? Então, até peço desculpas se, porventura, vocês passarem por mim na rua, às vezes vocês vão ver um cara que parece um ovo. Oi, desculpa, fechei o microfone sem querer aqui, ó. Um ovo com... Aqui, ó, um ovo, um cabelo embaixo e muito cabelo em cima, né? Mas me chama e fala, professor, você foi meu professor online, você foi meu professor virtual, eu sou aluno tal de arquitetura, por gentileza, me chamem se vocês me verem por aí, porque eu vou ter o maior prazer em fazer uma selfie com vocês. E quem sabe a gente não faz um encontro aí, né? No finalzinho. Bom, então, projetando a tela aqui, para a gente dar início, a gente caminhou bastante aqui já, chegamos na Idade Moderna e
chegamos ao ponto que nos interessa, especialmente, que é essa idade moderna, até aqui, e a gente chegou a essa idade contemporânea, tá? Idade contemporânea, gente, muito importante dizer que não é arte contemporânea ou arquitetura contemporânea. Não é, tá? E aqui eu coloco esse lembrete, ó. Idade contemporânea, ela se inicia um pouco ali, 1790, 1800, por ali. Finalzinho dos 1700, e não é arte contemporânea ou arquitetura contemporânea. Não confundam. Arte contemporânea, arquitetura contemporânea, especialmente arte contemporânea, 1980 para cá, 40 anos para cá. Nós estamos conversando aqui sobre a idade contemporânea, e seria aproximadamente uns 250 anos atrás, né? Tá logo ali também, né? Alguns avós aí para trás e a gente chega lá. Alguns avós, bisavós. A gente vai dar uma pincelada em neoclassicismo, que é um contraponto e pertencimento ao classicismo, tá? O neoclassicismo, que de certa forma está dentro do classicismo. Um movimento maior. E aqui é o finalzinho, né? Neoclassicismo, para depois a gente pular para o romantismo e o realismo, tá? Vendo algumas coisas em arte e algumas coisas em arquitetura. Tanto nesses, quanto todos nesses, em todos esses três aqui. Abrindo umas portas para que vocês caminhem depois na profundidade, havendo interesse, necessidade, enfim. E aí, depois, a gente vai fazer, então, esse caminho aqui para baixo, até chegar na arte contemporânea, assim, que aí são os dias atuais, né? E sempre dando uma pincelada no momento histórico, momento social, cultural, e como é que isso também influencia na arquitetura, tá? E aí, primeiro ponto, para a gente poder fazer uma relação com entender melhor esse tal de neoclassicismo, vamos ver o que foi, então, esse movimento classicismo, porque o neoclassicismo vem logo depois, tá? Não sei se vocês têm em português essa clareza, mas acho que é importante dizer que esse neo, ele é de novo, né? Ele é como se fosse um novo classicismo, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, tudo que tem neo, alguma coisa, neo, é novo, alguma coisa. Então, a gente tem um classicismo, que é um pouco, digamos, seja um guarda-chuva um pouco maior, e numa pontinha final do classicismo, a gente tem um neoclassicismo, tá? É como se fosse um movimento, e isso a gente vai ver ali com mais detalhe, que se contrapusesse um pouco às ideias anteriores. Então, nós temos uma série de noções estéticas, escolhas estéticas, movimentos na arquitetura, cultura, na arte, enfim, que transitam de um jeito, e o neoclassicismo, ele procura contrapor, ele faz um pouco diferente, ele quer falar de outras coisas, ele quer caminhar em outra direção. Tá? Mas é importante ter essa noção de evolução, né? Então, lá dentro do classicismo, lá no finalzinho tem o neo, que é uma evolução. Apesar de uma contraposição, ele não é gratuitamente contrário àquilo. É porque a sociedade vai evoluindo, a indústria vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, né? A gente falou muito de tecnologia nas últimas aulas, e as pessoas começam a pensar de um jeito um pouco diferente, menos romantizado, menos puro, e aí esse neoclassicismo, realismo, enfim, ele caminha dessa forma, tá? Tirando aqui meu vídeo de novo, para a gente voltar para a tela. Então, olha, a gente vai caminhar exatamente dentro desse finalzinho aqui, da idade contemporânea, que é o neoclassicismo, o romantismo, o realismo, tá? E aí, classicismo primeiro para entender o neoclassicismo. Eu vou fazer umas leituras comentadas para poder depois mostrar algumas imagens. Acho que assim vocês vão conseguindo internalizar esses conceitos. Lembrando que essas lâminas, né, vocês podem me pedir depois, que às vezes eu esqueço mesmo,
mas eu vou tentar colocar automaticamente lá o que a gente conversar hoje, tá? Em arte, classicismo refere-se ao mundo antigo, ou seja, à valorização da antiguidade clássica como padrão por excelência do sentido estético. A arte classicista procura a pureza formal, o equilíbrio, o rigor. Então perceba, essas palavras já nos remetem a uma série de questões interessantes, mas acho que uma coisa que deve ficar mais clara seria uma certa pureza formal, mas especialmente um rigor acadêmico. As coisas um pouco mais engessadas a nível de arte. Não existia muito liberdade na forma de criar. Tinha uma certa liberdade, mas uma liberdade muito restrita, digamos assim, porque existia justamente esse rigor acadêmico, e naquela época dava-se muito valor a isso, na produção artística, seguir as regras daquele momento. Tanto que as pessoas que faziam alguma coisa fora disso, eu estou na tela aqui da sala de novo, tá? Os artistas que faziam alguns trabalhos fora disso, eles eram meio que execrados, né? Entre aspas, assim. Oi, agora eu fiquei azul. Eles eram meio que execrados, meio que totalmente desconsiderados da cena artística, enfim, da cena cultural. Existiam muitas coisas diferentes, logicamente, né? Nem todo mundo fazia tudo igual, mas para ser aceito, entendido como alguém que estava conectado àquele momento cultural, à época, no caso das artes plásticas, por exemplo, das pinturas, esculturas, você tinha que seguir um certo rigor acadêmico, tá? Continuando aqui, segundo Argan, né, esse cara aqui, ó, Giulio Carlo Argan, na história da arte temos duas grandes forças, o espírito clássico e o romântico. Vamos entender um pouco mais sobre isso. As três grandes manifestações classicistas da Idade Moderna europeia são o Renascimento, o Humanismo e o Neoclassicismo. A arte clássica, por conta de seu contexto histórico, é impulsionada por grande explosão de vida e confiança no ser humano, ou seja, ela é antropocêntrica, ou tem como cerne o antropocentrismo, que é o homem no centro das ideias, evidenciando a beleza do corpo humano na pintura e na escultura. Olha só, a gente está falando aqui, ó, que as três grandes manifestações da Idade Moderna, lembra no comecinho? E aqui fala, né, são Renascimento, Humanismo, Neoclassicismo. Ó, é porque o neoclassicismo, ele está aqui na pontinha final da Idade Moderna, pulando para a Idade Contemporânea. É a pontezinha que a gente tem que fazer aqui para entender o que acontece para frente, né? O classicismo, como um todo, está por aqui. O neoclassicismo, mais para o finalzinho aqui. E depois, em sequência, a Idade Contemporânea. Gente, essa questão de datas, ela é muito cheia de variáveis, tá? A data exata em que um movimento terminou e outro começou, existe uma lacuna, assim, entre um e outro, entre um autor e outro, e algumas diferenças. Então, vocês não têm que pegar, assim, de maneira a ferro e fogo, mas isso aqui está fora, porque está 1 ano para frente, 1 ano para trás, está 10 anos para frente, para trás. Não, as coisas vão meio que se mesclando, né? Vão se transformando aos poucos. A gente tem algumas datas, né? Segundo alguns autores, mas você comumente encontra datas um pouco diferentes. Dependendo do autor, do pesquisador, você encontra datas um pouco diferentes. Então não se pegue tanto nisso. Tá? Mas, de fato, o neoclassicismo está no finalzinho ali da Idade Moderna. E colocando um pé já na Idade Contemporânea, quando a gente vai ver um pouco de realismo, etc. Tá? Então, a arte clássica, por conta de seu contexto histórico, é impulsionada por grande explosão de vida e confiança no ser humano. Ela é antropocêntrica, repetindo, né? Ou tem no seu cerne o antropocentrismo, que é o homem no centro das ideias, o homem como o grande ser a ser observado, ser a ser observado, isso mesmo, é um grande ser, é o ser a ser visto, né?
observado e representado, evidenciando a beleza do corpo humano na pintura e na escultura. Bom, principais características do classicismo, né? Uma busca pelo equilíbrio, pela proporção, pela objetividade e pela transparência. Esse equilíbrio a gente poderia traduzir e proporção, esses dois especificamente, na beleza e na perfeição das coisas que eram representadas. Tudo era muito angelical, quase que uma coisa assim, e de fato, até um pouco artificial, né? Porque essa perfeição, o ser humano é um ser perfeito, mas assim, a forma com que eles eram tratados, né, no classicismo, era uma coisa para além do normal. Era tudo muito límpido, né? Quando a gente pensa nessa transparência, tudo muito puro, tudo limpo. Aquele ser humano que parecia que nem respirava direito, de tão limpinho, de tão puro. Seguindo aqui, obra mimética como reflexão de uma natureza que segue leis universais. Ou seja, a obra como concerto harmônico. Mimética, mimese é cópia, né? Então, obra mimética como reflexão de uma natureza que segue leis universais. Tudo muito perfeito, tudo muito bonito, né? Tudo muito, entre aspas, vocês vão entender, como se fosse um mundo cor-de-rosa, né? A gente chama assim popularmente, né? Um mundo cor-de-rosa, um mundo de Alice, assim, tudo muito perfeitinho, né? É claro que isso aqui é uma forma, uma gíria, né, da atualidade. Isso aqui eles não falavam lá atrás, tá, moçada? Terceiro pontinho aqui são alguns dos principais, né? Não todos, mas para a gente ter uma ideia geral do que seria isso, contenção da subjetividade, dos ímpetos da interioridade. O que vale é a obra, não o que sente ou pensa o autor. O autor deve desaparecer perante a obra. Olha que legal isso, ó. Você tinha as mãos e as ideias, né, entre aspas, amarradas. Contenção da subjetividade. Você poderia produzir obras maravilhosas, mas você essencialmente era um funcionário, entre aspas, né, gente? Você era como se fosse um funcionário de alguns ideais. Você não era o artista pop, como a gente tem muito hoje, né? Fazendo uma ponte rapidinha, assim, para vocês terem uma noção do que significa isso. É claro que as obras lá atrás eram assinadas, mas o artista estava em segundo plano. As suas ideias inovadoras de pinturas e tal, isso tudo ficava em segundo plano. Eles tinham que seguir algumas regrinhas mesmo para ter o trabalho aceito e perfeito, como mandava como determinava os preceitos da criação artística naquela época, naquele momento. Hoje é muito diferente. Por exemplo, vocês já ouviram falar dos irmãos gêmeos, né? Eu acho muito difícil dos irmãos gêmeos, não, dos gêmeos, perdão, que são irmãos, né? E eles fazem murais muito bacanas aí pelas cidades do mundo inteiro. Os murais dos gêmeos, eles são interessantes, eles são uma arte contemporânea, mural, urbana, etc. Só que os gêmeos são popstars. Eles estão praticamente à frente do trabalho. Que obra é essa? É uma obra dos gêmeos, né? Alguns de vocês também já devem ter ouvido falar, acho que a grande maioria. Eu estou buscando assim, referências que eu acho que são mais conhecidas. Não quer dizer que eu goste delas, não, tá? Mas, por exemplo, Romero Brito. Romero Brito é um cara que tem trabalhos espalhados pelas casas das pessoas mais famosas do mundo. E ele se estabeleceu, é um brasileiro, né? Que se estabeleceu na América do Norte, né? Ele mora nos Estados Unidos, radicado, tudo, enfim. Então, o Romero Brito está lá. Percebam que o Romero Brito é um popstar. Você olha o trabalho do Romero Brito, você fala, pô, esse é o Romero Brito. E quero ter uma obra do Romero Brito, né? As ideias dele são interessantes, aí existe um grau de subjetividade muito grande, mas existe também essa questão do artista popstar. Vic Muniz, não sei se vocês já ouviram falar, talvez não, acho que a maioria não, mas o Vic Muniz também é um brasileiro importante, que tem um trabalho e mora nos Estados Unidos. Mariana Andrade falou que esse não, o Vic Muniz. O Vic Muniz, ele é tão, assim, badalado, né, e outro artista pop, para vocês terem uma ideia.
que ele fez já, os trabalhos dele já inspiraram, inclusive, aberturas de novela da Globo. Depois a gente pode até ver. Tem um documentário muito legal dele também sobre o lixão de São Paulo. O lixão, eu não sei exatamente a região ali de São Paulo, mas que ele fala de reciclagem e tal. E o trabalho dele, uma das pegadas do trabalho dele, né? Um dos tipos de forma de criação dele é pegar exatamente esse lixão e construir formas, construir imagens gigantescas. Depois ele fotografa, sobe isso, sobe num andaime, assim, num galpão, por exemplo, fotografa aquela criação. Ele faz tipo uma montagem com objetos, assim, e fotografa de cima. Fica uma coisa super legal. Eu não trouxe referência dele, eu nem imaginei que eu fosse citá-lo aqui, mas para contextualizar essa ideia do artista pop, né, acabou saindo o Vic Muniz. Só para quem quiser depois procurá-lo, ó, escreve assim o nome dele, ó, Vic Muniz. Tem livros, etc. Ele é brasileiro, tá? Esse Vic aí parece uma coisa meio americaninha, mas ele é brazuca. Então, gente, percebam, aqui nós estamos falando já demos um salto para os dias de hoje, para falar de uma certa contemporaneidade e do artista popstar. Lá naquela época, no classicismo, existia então essa contenção da subjetividade, ou seja, o artista não era muito valorizado no sentido, ele não tinha que aparecer mais que a obra, tá? Obviamente que eles eram reconhecidos, mas com uma certa reserva, tá? Rigor formal. Cada forma utilizada no contexto clássico deve seguir um conjunto de regras próprio. Então, nesse caso aqui, é o texto, aí está falando um pouco talvez da literatura, mas a gente pode fazer também uma ponte para a obra de arte nas artes, enfim. E aí, o texto, a gente pode chamar a imagem como texto, tá? Existiam também as regras para se pintar, para se esculpir. Você tinha que seguir alguns parâmetros para poder ter sua obra considerada uma obra clássica. A noção do ideal de beleza grego, também norteado pela proporção e pelo equilíbrio das formas. Acho que remonta um pouco ao que a gente viu aqui atrás, né? Questão de equilíbrio, proporção, etc. Tudo muito perfeito, né? Aquele ser humano quase que espelhado do lado esquerdo e do lado direito. Porque, na verdade, se vocês se olharem no espelho, vocês são imperfeitos, né? Se a gente olhar no espelho, a gente tem imperfeições, no sentido... vamos pensar só aqui, ó, direita e esquerda. O lado direito seu ou o lado esquerdo seu, ele é diferente, né? Mas lá era quase tudo tão perfeito, parecia aquele ser humano espelhado. Isso, Mariana, obrigada. Nós não somos simétricos, obrigado. Palavra, assim, resumiu uma fala de 10 linhas minha. Muito obrigado. Mas é mais ou menos isso. Se a gente pega um espelho e coloca aqui e vai se olhar, a gente fica até meio estranho, né? Então, a beleza está, inclusive, nessa assimetria. Nessa não, entre aspas, perfeição, assim como eram as obras clássicas. Outras questões, né, que estavam lá no classicismo, temas da mitologia greco-romana. Então, percebam que nós temos aí esses, digamos, deuses colocados como formas ou como pessoas, né? Às vezes seres que voam, seres que fazem algumas coisas que nós naturalmente não fazemos. Valorização da racionalidade em oposição à sentimentalidade e do universal em detrimento do particular. Então, não tinha uma carga emocional tão grande no sentido de vida real. Isso é importante. E, então, nesse sentido também, está essa ideia de universal em detrimento de particular. Não existia esse sofrimento da pessoa real, da pessoa ser humano de verdade, né? Então, tudo isso estava com uma sobreposição da racionalidade. As coisas mais mecanizadas, um pouco mais rígidas, tá aqui, ó, o cursor do meu mouse, acho que vocês estão vendo. Valorização da racionalidade em oposição à sentimentalidade e do universal em detrimento particular. Seguindo aqui, antropocentrismo, que já foi colocado ali atrás também, né?
a centralidade da existência humana em relação ao universo e aquilo que o compõe. E obra como veiculadora de verdades e ensinamentos que permitam aperfeiçoar a alma humana. Mais ou menos como, imagina assim, por exemplo, o campo religioso, né? Você vê ali na obra de arte uma espécie de boa ação, uma imagem de alguém fazendo o bem, ou de anjos, né, que estão ali fazendo o bem. Então tem um pouco essa ideia de que nós também devemos, ou deveríamos naquele momento, seguir exatamente isso, né? Fazer o bem e meio que nesse sentido é que a obra é como veiculadora de verdades e ensinamentos, né? Então você vê a obra de arte e você quer fazer e seguir aqueles preceitos. Existe assim, não importa a religião de vocês, tá? A gente não está aqui para discutir religião propriamente, mas a arte ela foi muito utilizada, não só nesse momento, agora estou verde, estou Hulk, mas em vários momentos da história foi utilizada para poder fazer com que as pessoas tivessem também um certo respeito pela essa ideia de religiosidade, de Deus, né? E às vezes era utilizada até para provocar um certo medo nas pessoas, né? A ideia de pecado, enfim. Então, dentro disso é que a gente tem um pouco essa ideia da obra como veiculadora de verdades e ensinamentos que permitam aperfeiçoar a alma humana. Entendendo também, gente, que o acesso à Bíblia, ele começa tardiamente, né? Então, as pessoas ouviam a palavra dos padres, dos sacerdotes, como verdade. Ninguém questionava muito, né? Se o padre, o sacerdote, falava assim, vocês vão para o inferno se vocês pecarem, fazer tal e tal coisa. As pessoas não questionavam tanto isso, né? Hoje nós já temos várias opções aí de religiosas e até uma opção por uma não religião também, né? Ou tantas outras, né? Ateísmo, enfim. Então você pode fazer escolhas. Naquela época isso era mais complicado, né? Tá bom? Continuando aqui, olha só, um exemplo de obra de arte aqui um classicismo inicial, né? Olha como tudo é muito pessoas que voam, uma ideia de meio angelical, enfim. Isso não é uma coisa real, né? As pessoas são muito perfeitas, muito puras. Olha a questão do rigor técnico, imagens que realmente são muito bem produzidas, digamos assim, né? E o rigor técnico na pintura, no acabamento, cabelos perfeitos, né? Cabelos mais perfeitos que os cabelos de hoje, da Vela Seleção. Não sei se é o melhor shampoo e condicionador, né? Mas, enfim, acho que é um pouco por aí, tá? Deixa eu ver se vocês comentaram alguma coisa aqui. Então, olha, essa obra é o Nascimento de Vênus. Esse ano dela é o ano que se inicia e o ano que termina, tá? Eles não pintavam num fim de semana. Então, olha só, 1484, 1486, praticamente 2 anos em cima, né? Do Botticelli. É uma das obras mais emblemáticas do Renascimento italiano. Aqui é bem no começo do classicismo, tá? Então a gente está fazendo esse contraponto para vocês entenderem depois o neoclassicismo. Isso é importante. E aí, eu trouxe basicamente essa aqui. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver uma série de imagens também classicistas, né? E toda essa coisa do equilíbrio, né? Da transparência, tudo que a gente falou ali atrás. Vocês conseguem fazer uma leitura da imagem, observando que existia todo aquelas questões ali colocadas que a gente conversou, tá? E aí a gente tem, então, o neoclassicismo, de fato, tá? É um movimento cultural nascido na Europa Ocidental, ou seja, aqui da metade do planeta para a esquerda, né? Europa Oriental seria ali mais, digamos assim, União Soviética para lá, nórdicos, enfim. Então a gente tem mais aqui na Europa Ocidental. França, Itália, mais por aqui. Em meados do século 18, 1750, eu ponho o ano aqui para não gerar dúvida, às vezes vocês, e é comum a gente às vezes equivocar, né? Então, século 18, e fala meados do século 18, então mais ou menos 1750,
que teve larga influência na arte e na cultura de todo o Ocidente até meados do século XIX, 1850. Então, por cerca de 100 anos aí, transitou com essas ideias do neoclassicismo, que era um novo classicismo, algo nesse sentido. Teve como base os ideais do iluminismo e um renovado interesse pela cultura da antiguidade clássica. Percebam que como o neoclassicismo ele é uma parte final aí do classicismo, tá? Apesar de terem questões um pouco diferentes, ele tem uma série de dados, né, de dados, de características que são, de certa forma, se aproximam muito do classicismo, mas ele começa a se descolar um pouco, né? Então, quando você fala que teve como base os ideais do iluminismo, aqui já era uma quebra, uma ruptura com a ideia da igreja, né, muito engessada, dos padres. O iluminismo foi um pouco essa quebra já. Era uma forma de evolução já da religião, tá? E um renovado interesse pela cultura da antiguidade clássica. Então, o mesmo interesse que existiu no classicismo, porém de uma forma mais evoluída, renovada. Princípios importantes: moderação, equilíbrio e idealismo como uma reação contra os excessos decorativos e dramáticos do barroco. Interessante observar que aqui, só ver se vocês estão, se alguém comentou alguma coisa. Interessante observar que aqui ele começa a trabalhar de uma forma um pouco mais menos brilhosa, não é bem a palavra, mas assim menos enfeitada, tá? Menos exagerada, porque o barroco, o rococó um pouco menos, mas ainda assim, eles foram movimentos que tinham uma característica de muito exagero, muito carregadas, enfim. Tanto na arquitetura, a gente vai ver algumas coisas aqui já, nas lâminas da frente, para frente, tanto na pintura, na escultura, na arte como um todo, né, quando a gente pensa a arte assim de forma geral. Então, o neoclassicismo começa a trazer um pouco mais de moderação, equilíbrio e idealismo, né? Contrapondo exatamente esses excessos dos movimentos, dos movimentos artísticos anteriores. Os primeiros sinais do neoclassicismo se fazem notar em vários pontos da Europa, e nas primeiras décadas do século XVIII, né? Embora desde já se deva advertir que a cronologia dos estilos é sempre muito polêmica. Eu falei disso lá no comecinho, né? Estou relembrando aqui, ó, as datas de início, de final dos estilos artísticos, dos momentos históricos da história geral, sempre tem uma margem de erro, então a gente tem que trabalhar com uma certa flexibilidade, né? Então, embora desde já se deva advertir que a cronologia dos estilos é sempre muito polêmica e seus limites muito imprecisos. O neoclassicismo, como o nome indica, foi um movimento cultural revivalista, que voltou-se para a antiguidade clássica, a Grécia e a Roma antigas como a principal referência estética e modelo de vida. Considerava-se há muito tempo que a tradição clássica onde se incluía a cultura renascentista, também um revivalismo classicista, era imbuída de grande autoridade moral e estética e, por isso, era o modelo ideal. Olha só, percebam que, de certa forma, algumas questões ainda estão pregadas ao classicismo, né? Mas ele começa a querer trazer um grau de rebeldia. O neoclassicismo começa a trazer um grau de rebeldia, de liberdade, de mais leveza, digamos assim, tá? Já tem uma quebra, se vocês olharem, isso aí é mais da teoria história 1, tá? Mas se vocês olharem a questão de barroco, rococó, isso vai evoluindo já nesses dois. E no neoclassicismo, essa quebra é maior ainda, né? Então, o rococó em relação ao barroco já tem uma quebra, já tem uma certa libertação de questões de muito... a gente, para ficar claro na cabeça, pode falar de coisas muito decoradas, muito enfeitadas, né? O rococó também ainda tem, mas ele é menos em relação ao barroco, e o neoclassicismo, ele Gente, o Paulo me mandou mensagem aqui, ele falou que a internet dele caiu, mas ele tá voltando. O computador dele ficou offline, mas ele falou que já vai voltar. Gente, caí, voltei. Loucura.
Até falei com a Ana aqui no WhatsApp, meu telefone tá ok, porque ele tá usando a rede própria dele aqui, mas o computador caiu, enfim. Obrigado, Ana Carolina, demais colegas, vamos lá. Por nada. Gente, aí eu não sei exatamente onde que eu estava falando aqui, vocês lembram, assim, essa imagem, eu estava falando do neoclassicismo e entrou essa imagem, mas onde que eu caí exatamente? Vocês lembram? Eu vou passando aqui a tela e vocês me digam, ó. Esse aqui vocês viram? Ah, não, peraí, eu não estou projetando. Aqui não está compartilhando. Porque caiu a internet aqui e o compartilhamento também caiu. Agora sim. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui a tela e vocês me digam, por gentileza. Tá abrindo aí a tela, beleza. Essa aqui vocês viram? Já viu. Aí passou para esse texto aqui, né? Passou. Aí eu falei todo ele e já fui para cá. Eu caí, foi aqui? Foi. Foi bem aí. A hora que eu virei, então. Tá, beleza. Então, olha só, eu ia falar justamente... Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Então, vocês estão vendo a tela, beleza. Eu ia falar justamente uma diferença. Olha aqui, quando você olha essa obra classicista, parece uma coisa meio angelical, né? Vamos falar assim em palavras fáceis. A Vênus lá dentro de uma concha, enfim. Não existe isso de verdade. Isso é meio que uma imagem de sonho. Mas tem uma perfeição, o ser humano todo simétrico, limpinho, transparente, enfim, uma certa pureza e tal. Quando a gente vai para uma obra neoclassicista, olha que interessante, ela já deixa de ser aquele exagero, né, que tem uma relação quase que de sonho, de imaginação, mas, assim, já representando um homem um pouco mais real, mas ainda guarda um pouco dessa pureza, dessa leveza, essa morte aqui, né? A morte de Marat, de Jacques David, 1793, olha. Ele ainda, apesar de ser uma obra que mostra um homem mais real, ainda é uma coisa meio... É uma morte muito suave, parece uma morte quase que... Como é que eu diria assim? Uma morte charmosa. É bem por aqui, né? Então, você não vê esse quadro e sente dor, e sente um certo pavor em relação à morte. Ele ainda está uma morte um pouco meio pueril, né? Uma coisa assim, leve. Então, percebam, isso é o neoclassicismo. Já está representando uma coisa um pouco mais real, ou seja, ela não é esse exagero anterior, tá? Do classicismo, mas também ainda não é um homem tão real, assim, tão bruto, né? Aquela coisa, de fato, sofrida. É uma coisa ainda leve, tá? Seguindo aqui, olha que interessante essa pintura. É uma pintura de uma... Eu não coloquei referência, né? Eu fui sacana comigo mesmo aqui. Mas é uma pintura da mesma época, e depois eu posso pegar a referência. De uma moça que parece ter saído de um banho, ou vai tomar um banho. Aqui está um pouco melhorado em relação ao anterior, porque está um pouco mais real, mas, de certa forma, ainda traz essa carga de leveza, esse rigor, um pouco de pureza, né? O rigor no acabamento com uma certa pureza, uma limpeza mesmo, assim, quase que como se fossem seres humanos que ainda, apesar de serem mais próximos de nós, né, de seres humanos reais, ainda parece que eles quase que flutuam nessa limpeza, nessa leveza, nessa forma de representação, tá? Então é importante a gente entender que o neoclassicismo começa a colocar o pé num grau de realidade, mas ainda está com um pouco de poesia em volta, né? Entre aspas, poesia, viu, moçada? Vocês estão me ouvindo? Agora eu estou com trauma aqui, toda hora eu vou ter que olhar. Vamos combinar o seguinte, se eu cair aqui, a Ana que já está... Obrigado, Mariana. Ou qualquer um de vocês que quiserem dar um grito aqui, eu começo a ouvir o WhatsApp tocando aqui, eu vou saber. Pode ser isso, né? Então, beleza. Então, continuando aqui, e aqui eu coloco um pouco para fazer um contraponto também, ó. A gente tem essa aqui,
essa obra. A gente tem A Morte de Marat, que é neoclassicista. Essa obra também dessa menina aqui, neoclassicista. É dessa moça representada, tá? Desculpe, eu não coloquei referência. Aqui também eu não coloquei referência, mas essa aqui é uma obra barroca. Olha como o ser humano no barroco, ele é um ser humano, assim, muito angelical, tudo muito leve, flutuante, exagerado, né? Olha só como os tecidos são em excesso, as flores, os cabelos, cachos, milhões de cachos, as gordurinhas do anjinho aqui, popozinho rosinha, né? Essa bochecha rosada, é uma nudez que é tão angelical que você nem consegue olhar com erotismo, né? A forma com que ela segura e toca o bandolim aqui, né? O pandeiro, você nem ouve o som disso, né? Na verdade, é uma coisa que está numa outra esfera, não está na esfera real. Isso aqui é barroco, tá, gente? Então, olha, eu coloquei aqui à esquerda, ó, obra barroca. Eu estou fazendo sempre esse vai e vem para vocês entenderem, tá? Então, aqui está mais próximo do barroco, aqui neoclassicismo, barroco. Quando eu falo barroco, é o início ou meio ali do classicismo, né? É anterior ao neoclassicismo, tá? Bom, e aí a gente tem um pouco da arquitetura também, tá? Saindo da pintura, das artes somente, a gente tem essa influência também na arquitetura, claro. A arquitetura está sempre ela é uma arte também, né? É importante e, logicamente, está com a sua evolução acontecendo. Vocês podem fazer, uma forma legal de fazer a tradução, gente, olhar para o movimento artístico da época. Eu acho isso muito, para mim, sempre foi muito didático. Então, entender a arquitetura ou outras obras artísticas, a literatura, a música, a partir das artes visuais. Então, por exemplo, quando você vê uma coisa extremamente rebuscada, barroca, que é aquela obra mais classicista que a gente viu aqui na tela, vou voltar para ela já, a tradução disso na arquitetura é a mesma coisa. É uma arquitetura carregada, cheia de detalhes, enfim. Aí você vê uma obra de arte como as neoclassicistas, que são... parece que vocês estão caindo, ou eu estou caindo de novo. Parece que está diminuindo a quantidade de alunos na sala aqui, não sei. Acho que não, né? Às vezes está caindo e vou... Ah, sim. Parece que está diminuindo o número de gente aqui. Beleza. De boa, moçada. Mas voltou, acho. Então, para a gente entender um pouco isso, né? Aí você vê aquelas obras de arte como A Morte de Marat, aquela outra moça no banho, né? Você faz um paralelo para a arquitetura, é isso também. Então, enquanto a arquitetura barroca, classicista, mais antiga, digamos assim, ela é muito carregada de elementos, a neoclassicista já vai perdendo um pouco isso. Ela tem alguns elementos, mas ela não é tão carregada, tão rebuscada. Vocês já vão ver aqui nas imagens, em 2 minutinhos para frente, que elas são um pouco mais leves, né, em termos de detalhes. Bom, vou tirar o meu vídeo aqui para tirar o peso da internet. E aí, vamos ver um pouco isso, né? Como é que seria a arquitetura neoclássica. Aqui eu trouxe um link de propósito, até escrevo aqui, ó, link proposital. Porque é uma forma de vocês transitarem por ali, observando detalhes do que está sendo dito, detalhes através de imagens, tá, gente? Vocês que estão começando o curso agora, alguns termos aqui não vão ser termos tão, digamos assim, tão comuns ou tão conhecidos por vocês, né? Tão caseiros, a palavra fugiu também. Então, vão ser termos desconhecidos. Então, vocês podem lá nesse link, por exemplo, tá? Estou dizendo que é uma das possibilidades das milhões que existem. Nesse link da Wikipedia, falando do neoclassicismo, vocês vão encontrar, quando vocês passam o dedo ou o mouse em cima dos termos, às vezes não são termos tão familiares, essa que é a palavra. Aí vocês vão passando aqui, alguns desses termos, tem um linkzinho, vocês põem o mouse lá em cima, eu vou mostrar já já. E aparece a imagem dizendo o que é cada uma das coisas. Mas vamos fazer uma leitura rápida aqui para a gente poder ver isso, então, juntos. Tá?
Então, a arquitetura neoclássica foi produto da reação ao barroco e ao rococó. Olha que interessante. Assim como a arte e a pintura neoclássica, ela fazia um contraponto exatamente a isso. Lembrando que barroco e rococó está no classicismo. Né? Os arquitetos eram formados no clima cultural do racionalismo iluminista, ou seja, aquela quebra de conceitos de uma religiosidade bruta, muito mandona, né, que deixava você hiperengessado. O iluminismo já foi uma coisa meio de contestação, de libertação. Com entusiasmo crescente pela civilização clássica, que se tornara mais conhecida e estudada devido aos progressos da arqueologia e da história. Bom, então algumas características interessantes, importantes aí, ó. Materiais nobres, pedra, mármore, granito, madeiras. Observando algumas obras arquitetônicas com esses elementos, você pode já começar a mapear, falar, isso pode ser alguma coisa neoclássica, né? Processos técnicos avançados, para aquela época, né? Isso é interessante porque a gente falou aqui nas aulas anteriores, nas apresentações de vocês, de muitas coisas avançadas. Eu acho isso meio genérico. Mas para aquela época, uma série de processos de construção avançados, enfim. Mas aí vocês têm que entrar no momento oportuno, nas disciplinas, digamos assim, que falam mais dessas questões de estrutura, pensar isso com mais profundidade. Sistemas construtivos simples, acho que isso é bacana de se pensar. Esquemas mais complexos, a par das linhas ortogonais. Ainda não existia uma simplicidade mortal assim nos projetos, né? Como a gente vê na arquitetura moderna, esses blocos quadrados, né? Então carregava sim um pouco desse desenho parente do barroco, mas já com uma maior simplicidade, perdão. Porém ainda esquemas mais complexos. Vocês estão aqui comigo? Estão aqui comigo. Voltando aqui. Formas regulares, geométricas e simétricas, volumes corpóreos maciços, bem definidos por planos murais lisos. Uso de abóbada, de berço ou de aresta. Uso de cúpulas, com frequência marcadas pela monumentalidade, seus gigantismos, né? Espaços interiores organizados segundo critérios geométricos e formais de grande racionalidade, guardando essa simetria também, tanto que estava tanto no exterior, vindo para o interior, né? Pórticos colunados, entablamentos direitos, frontões triangulares, decoração caracterizada por elementos estruturais com formas clássicas, pintura rural e relevo e estuque. Valorização da intimidade e do conforto nas mansões familiares, decoração de caráter estrutural. Aqui a decoração não era simplesmente decoração pela decoração, como a gente via muito no barroco, uma decoração absurda, um rebuscamento absurdo, né? De maneira quase que vazia, decoração pela decoração. Aqui não, decoração de caráter estrutural. Então a própria estrutura dos prédios, né? As colunas, abóbadas, que eram importantes até para que eles se mantivessem de pé, isso fazia parte da decoração. Às vezes esse era o elemento mais forte da decoração. E não tinha digamos, uma carenagem em cima dessas estruturas, né? Como a gente vê nos movimentos anteriores. É como se fosse assim, uma coluna, ela é mais límpida, ao passo que no barroco, por exemplo, uma coluna era muito mais enfeitada. A coluna não bastava por si só, tinha que ter um enfeite em cima da coluna, né? Antes do neoclassicismo. Agora não, agora a coluna pela coluna já é suficiente. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui, né? Então a decoração de caráter estrutural. Tá? Ó, eu vou abrir deixa eu ver se vocês estão comigo. Então, eu vou abrir o link aqui para vocês verem aquilo que eu disse sobre Vamos ver se ele vai abrir de boa aqui. A internet parece estar um pouco lenta. Deixa eu fechar essa aba que não tem necessidade agora. Aqui é a sala de vocês. Está travando, Mariana? Tá. Eu vou...
Acho que quando eu começo a abrir muita coisa, né? Talvez. Vocês estão me ouvindo aí melhorzinho agora? Eu vou aqui, qualquer coisa vai dando um grito aí, tá? Que eu volto. Se perder um pouco a informação, eu volto. Mas olha, então, vocês vão ter esse material. Opa, vocês vão ter esse material aqui, ó. E lá vai ter esse link. Então, vocês podem. Alguns de vocês me perguntam quais são os links legais, quais são os livros bacanas, né? Um dos links que eu considero, assim, confiáveis, tá? Tem ressalvas, porque aqui é uma colaboração, tipo um collab, né, que a gente fala, do conhecimento, mas o Wikipedia é um site em que você encontra muita informação relevante e relativamente correta. Tá? Você pode checar com alguns outros livros, alguns outros autores, mas você tem essas informações lá constantemente corrigidas por várias pessoas, né? Vocês mesmos podem se tornar colaboradores da Wikipedia. Então lá é bem interessante, porque você tem um volume de imagens e de informação, geralmente num bom grau de correção, um bom grau de as coisas, digamos assim, como elas realmente são, tá? Ó, então, abri lá o link. E aí eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Olha que legal. Quando você está lendo, ó, é isso aqui que é legal no Wikipedia também, ó. Então você está lendo aqui, ó, materiais nobres, pedra, mármore, e esse texto aqui é referência, né? Parte dele foi retirado daqui. Então, olha só. Verificado também. Então, aqui o texto está seco. Quando você vai lá, você está lá no site, ó, você põe o cursor do mouse em cima de mármore. Aí ele vem explicando o que é mármore. Isso é muito bom, tá? Granito. Ele vem trazendo para nós a ideia de granito. E tem um link aqui que você clica, né? Tá vendo que o cursor ainda é a mãozinha? Você pode clicar e você vai entrar na profundidade do granito. Madeira, etc, né? Falando sobre madeira. Mas o mais importante que eu acho aqui para vocês é isso aqui, por exemplo, ó, o uso de abóbada de berço. O que é essa abóbada de berço? Aí você tem essa referência, ó. Abóbada de berço, também referida como abóbada de canudo, abóbada cilíndrica ou abóbada de canhão, é um tipo de abóbada construída como um contínuo arco de volta perfeita. Então, olha só, tem uma foto dizendo o que é essa abóbada. Isso eu acho muito rico aqui no... Oi, desculpa. Fui fazer isso aqui que eu queria, ó. Deixa eu ver se vocês estão aqui comigo. Estão. Então, eu estou dando uma dica de estudo aqui para vocês, tá? Alguns sites permitem isso. No caso da Wikipedia tem isso. Então, é uma forma de vocês procurarem, ó. O uso de cúpulas com frequência marcadas pela monumentalidade. O que são essas cúpulas? Passa o mouse aqui e vai ver o que é cúpula, ó. Uma cúpula ou domo é uma abóbada hemisférica ou esferoide. Se a base é obtida paralelamente ao menor... Aqui. Se a base é obtida paralelamente ao menor diâmetro da elipse, resulta-se em uma cúpula alta, dando a sensação de um alcance maior da estrutura. Se a seção é feita pelo maior diâmetro, o resultado é uma cúpula baixa. Então, é bacana, vocês começam a pensar outras questões da arquitetura aí. Lembrando que a gente está vendo, a gente está dentro do neoclassicismo na arquitetura, tá? E aqui também existe, ó, um link para um detalhamento mais forte, mais profundo da arquitetura neoclássica. E aí vocês podem entrar e vasculhar um pouco mais para aprofundar seus conhecimentos. Ó, pórticos colunados, olha que bacana. Aí fala um pouco da coluna. O que é pórtico? Aqui fala um pouco do que é pórtico. Entablamentos. O que são entablamentos? Ó, arquitetura clássica. Ou seja, o neoclassicismo está dentro do classicismo, lá no finalzinho, como a gente falou no começo. Frontões triangulares. Esse frontão aqui, ó. Olha que legal.
Isso é uma característica do neoclassicismo também, tá? Então percebam, eu fiz questão de abrir esse link, vou fechar aqui, voltar para vocês. Vocês estão comigo? Então, fiz questão de mostrar isso aqui para ajudar vocês nos estudos aí, não só aqui na disciplina, né? Mas também no futuro. Vocês podem buscar, tem muita referência legal, com certeza vocês sabem disso, a internet está aí, mas eu acho a Wikipedia muito rica justamente por essa questão dos hiperlinks, né, das hiperligações entre as informações. Quase que infinito aí a busca de uma coisa relacionada à outra, tá bom? Então, continuando aqui, depois de feito esse parêntese, nós temos, então, essas características importantes na arquitetura neoclássica, e aqui eu trago uma foto para vocês de um prédio neoclássico. Olha só que interessante. O que a gente está vendo aqui, ó? Frontão triangular. O que mais que vocês veem aí? Essa repetição das formas. Oi, saí daqui, eu queria ver aqui, ó. Ó, formas regulares, geométricas e simétricas. Olha aqui que legal. Estou apanhando aqui do... Voltando aqui, ó. Formas regulares, geométricas, simétricas. Aí você vem aqui, ó. Simetria total. Geometria. Enfim, geometria está em quase tudo, né? Mas, se não em tudo, né? Lógico. Mas até a geometria, digamos assim, ameboide, meio mais assim, biológica, né? Tem um termo certo para isso, tá fugindo, mas ameboide, tá? Formas regulares, digamos assim. Ela pode estar lá também, mas aqui ela está de maneira simétrica. Frontões triangulares, entablamentos direitos, pórticos colunados, olha aqui. Quantidade de coluna. Né? Olha aqui embaixo também. Tá? Uma coisa muito legal em fotografia de arquitetura, acho que vocês vão ver isso quase sempre, nas fotos profissionais, é a referência humana, o tamanho das coisas, né? Então, a gente tem uma noção do tamanho desse prédio em função do tamanho dos carros, das pessoas que podem estar aqui na frente. Os carros aqui, no caso, né? Não tem muita gente aqui, tem um pessoalzinho no cantinho. Bom, então isso é a arquitetura neoclássica. E olha que interessante, ela tem esse certo rebuscamento, mas com muita economia, igual a pintura igual essa pintura aqui, ó, também é neoclássica. Olha a pintura barroca, e agora olha uma arquitetura barroca. Olha a diferença. Neoclássica, ela é mais limpa, mais retilínea, e barroca. Olha a quantidade de elementos que tem isso aqui, gente. Catedral Santiago de Compostela. Salvo engano, é de Santiago de Compostela, Espanha, porque tem outro Santiago de Compostela, tá? Eu não trouxe referência também. Vocês estão comigo? Estão comigo. Então, aqui a arquitetura barroca, com um monte de elementos. A arquitetura barroca, aqui no caso interior, né? De uma igreja. Não peguei referência, tá? Eu queria trazer imagem carregada. Olha que loucura. É uma quantidade tão gigantesca de elementos que você demora aqui uma meia hora para descobrir tudo, né? Você vê uma série de coisas que você tem que parar, observar, falar, o que é isso, né? São abóbadas? São colunas? Olha como a coluna some. Olha aqui, isso aqui é uma coluna toda revestida, toda decorada, carregada. Não é a coluna pela coluna, né? Como a gente viu aqui atrás, ó. Decoração de caráter estrutural no neoclassicismo. Então, a decoração estava muito apoiada na própria estrutura, né? Tanto dentro quanto fora. E aqui não, ó, no barroco, é a decoração em cima de cada um dos elementos, quase que escondendo os elementos. É como se fosse uma carenagem, né, que a gente pode chamar assim, em design de produto, né? Você tem um esqueleto de um carro, por exemplo, ou esqueleto de um caminhão. Você tem a carenagem, você tem a roupagem, o design daquilo em cima, aplicado. Se a gente tirar a carcaça dos carros, de qualquer carro, você tem essencialmente motor e 4 rodas, né? Os eixos, etc. Mas o que diferencia um carro de outro carro é o design. É o design da parte de metal ali, essas coisas, né? Compreenderam? Então é mais ou menos como se tivesse uma carenagem. O rococó é carregado de carenagens, de coisas que tampam
os elementos ali dentro. E fora também, né? Claro que você vê as colunas, você vê, mas elas estão revestidas, né, de uma série de outras coisas. Olha aqui. Não é simplesmente a fachada, é a fachada toda enfeitada, né? Aqui não é a fachada toda enfeitada, é a fachada pela fachada. Tá? Então, arquitetura neoclássica, em contraponto aqui a arquitetura barroca um pouquinho, e a pintura também, né, para vocês entenderem, fazer essas pontes. Pintura neoclássica e pintura barroca, tá? Continuando aqui, gente, então nós chegamos ao realismo, né? Olhando um pouco lá para o início, ó, deu um pulo aqui na apresentação, ó. Então, neoclassicismo, romantismo, realismo. Ué, cadê o romantismo, Paulo Rogério? Talvez eu tenha invertido a ordem aqui. Tá. Mas a gente pode entender que o romantismo está com essa mesma carga do neoclassicismo, tá? É algo que está inserido ali. Então você vê uma certa representação romântica, eu vou verificar isso melhor, tá? Mas é como se fosse isso aqui é uma morte que não traz aquele pavor da morte. Tem um certo romantismo em torno disso. É justamente essa questão também. Tá? Então as coisas vão se endurecendo aos poucos, né? A gente tem uma coisa muito suave no barroco, menos suave no neoclassicismo, romantismo. Vou verificar aqui por que não estão as minhas lâminas aqui. E depois você chega no realismo, né? Então, indo para frente aqui, ó, nós temos o realismo. E o que é esse tal realismo, né, gente? Vocês estão me ouvindo? Estão aqui comigo. O que é esse tal realismo? Tendência estética surgida na Europa, perdão, tendência estética surgida na Europa durante a segunda metade do século XIX. Aqui nós já caminhamos 100 anos, mais ou menos, né? A gente começou a aula em 1750, a gente está aqui mais ou menos 1850, tá, moçada? Do ponto de vista das artes plásticas, fica um S aqui engraçado, do ponto de vista das artes plásticas, desponta sobretudo na pintura francesa, entretanto também se desenvolve na escultura, arquitetura e na literatura. Sempre, moçada, quase sempre, né, em momentos, talvez, datas um pouquinho diferentes, mas nós temos sempre as artes caminhando junto dentro desses contextos. O clássico, o neoclássico, o romantismo, o realismo, depois a gente vai para arte moderna, e aí você pode sempre fazer os paralelos das artes plásticas, que tem pintura e escultura, a literatura, a música, o teatro, a arquitetura, eles vão caminhando todo mais ou menos dentro desses baldinhos, né? Desses nomenclaturas dos tempos históricos, né? Esses ismos, né? Realismo, classicismo, neoclassicismo, e assim vai. Romantismo, modernismo, são os ismos, né? Os famosos ismos. Então, o contexto histórico era um significativo crescimento industrial e científico das sociedades. Então, aqui nós já tínhamos um desenvolvimento brutal da indústria. Por exemplo, nós tínhamos um desenvolvimento muito grande já na questão da fotografia. Nós tínhamos também uma questão arquitetônica fundamental, que é o chamado Escola de Chicago, que alguns de vocês até citaram essa Escola de Chicago nas apresentações, e eu vou trazer aqui de maneira também a complementar esse conhecimento. Isso tudo é mais ou menos 1850, né? A fotografia também já está bem desenvolvida, e vocês vão entender porque eu estou falando da fotografia, justamente em função de uma libertação que a fotografia proporciona para a pintura, tá? E essa mesma libertação que acontece na pintura, a fotografia caminha na sua direção, mas essa mesma libertação da pintura acontece também paulatinamente na arquitetura, que a gente chega na arquitetura moderna, né? 1910, 1920, Bauhaus. Então, assim,
vai caminhando tudo meio junto. Mas voltando aqui para 1850, ó, que é essa questão do realismo, então a gente tem esse contexto histórico de um crescimento industrial significativo e científico também das sociedades. Naquele momento, passou-se a acreditar que com a natureza dominada, né, então é como se naquela época o homem já estivesse dominando uma série de questões aí da natureza. As máquinas já estavam funcionando, máquinas a vapor, etc., né, tecnologias importantes de construção, como a gente vai ver aqui, eu repito, na Escola de Chicago, enfim, voltado para a arquitetura. Era preciso haver maior objetividade e realismo também nas expressões artísticas. Então, como a natureza já estava dominada, eles também estavam com um olhar um pouco mais voltado para as questões reais, para a vida real, tá? Rejeitando todo tipo de visão subjetiva e ilusória. Então, percebam, lá atrás, né, retomando um pouco aqui as pinturas anteriores, ó, a gente tinha muito sonho, pessoas voando, anjos, etc. A gente vai chegando num certo um grau de realidade um pouco maior, mas com certo romantismo ainda, né? E no realismo isso se torna brutal, né? Vocês vão ver aqui nas obras de arte já. Isso se torna mais real. Então, alguns pontos importantes do realismo. Nós temos objetividade, tá? Nas expressões artísticas. Isso em todos os contextos. Rejeição a temas metafísicos, como mitologia e religiosidade. Então, opta por registrar a vida como ela é, mais ou menos assim, né? A vida como ela é. Isso, na verdade, é um título de um livro, né, de contos do Nelson Rodrigues. Mas existe uma rejeição de temas metafísicos, então. As obras de arte se tornam mais brutais, assim, elas batem na nossa cara, o que a gente é de verdade. Representação da realidade crua, olha aqui que interessante. É isso mesmo que a gente está falando, ó. As coisas como elas são, quase uma representação fotográfica. Abri parênteses e não fechei aqui. Realidade imediata e não imaginada. Também está nesse contexto de realidade crua, nua e crua, né? Politização e caráter de denúncia das desigualdades. Obras de arte que te levam a pensar mais no ser humano, no contexto de vida do ser humano real. Na arte realista predominam temas do cotidiano. Os artistas se ocupam em retratar as pessoas como aparentam, sem idealizações. E, dessa forma, por conta do amadurecimento da industrialização e da crescente desigualdade e pobreza, os trabalhadores serão assunto de destaque. Então, basicamente, o que se fazia no realismo, dentro das artes, da pintura, né, especificamente aqui, era uma representação nua e crua da vida. Olha aqui que interessante. Vocês estão comigo? Estão comigo. Estou traumatizado, gente. Começa a falar aqui, não para. Olha só. Essa obra é de título Moças Peneirando Trigo, do Courbet, ou Courbet, né? Gustave Courbet. Percebam que aqui não tem ninguém voando. Percebam que aqui as pessoas não são mais tão limpinhas, puras. Não existe muita leveza, né? É interessante observar que elas estão até um pouco os semblantes carregados, mais sofridos, digamos assim. E no movimento de trabalho mesmo, de penúria, né? E isso é interessante colocar até em contraposição, vou voltar aqui, ó, aquela morte a morte de Marat. Olha como essa morte é muito mais leve do que essas mulheres trabalhando aqui. Tem muito mais peso, muito mais realidade aqui nessas mulheres trabalhando, nesse contexto de ter que trabalhar pesadamente para sobreviver, do que naquela morte do Marat. Concordam ou discordam, gente? Vocês estão achando que essas meninas estão todas assim, felizes, acabaram de tomar uma ducha e foram lá peneirar o trigo, felizes da vida. Vocês acham que
tem um grau de peso um pouco maior? Quem concorda, quem discorda? Deixa eu perguntar a vocês aqui, fazer um pause para minha garganta. Eu acho que tem um peso maior, porque parecendo que acho que tem uns tons um pouquinho mais escuros, aí meio que sobrecarrega, colocando, tipo assim, porque pra mim tons claros traz uma leveza. Então esses tons um pouquinho mais escuros fica meio pesado, parecendo que não tá feliz de estar ali. Legal, Ana, obrigado. Obrigado também, Sofia, Mariana, Micaela. Existe uma realidade mais brutal, é exatamente isso. Então, esse é o realismo, né? Quando vocês veem essas obras pintadas, também tem um foco maior na mulher trabalhando. Nesse caso aqui, sim, com certeza. Mas a mulher não era não era o centro das representações. É porque nessa obra especificamente, acho que foi Mariana, né, comentou, isso. Estão mulheres representadas, mas são famílias, homens, mulheres, trabalhadores como um todo, né? Que são representados. Aqui, desculpa, eu pulei para onde não queria voltar para cá. Aqui, isso. Então, reparem que a gente está ali exatamente com essa ideia do trabalho braçal, pesado. Olha só que interessante essas outras, né? Para sair das mulheres, olha, aqui as mulheres, aqui à esquerda, quebradores de pedra, e à direita, os camponeses de Flegui, talvez alguma coisa assim, tá? Flegui, não sei como é que se fala isso aqui exatamente. Acho que interessante, isso também é Coubert, tá? Aqui eu escrevi errado, ó. Escrevi Courbet, Coubert. O interessante observar, do mesmo pintor, mas tem de outros pintores, já vou mostrar aqui, mas olha só como existia uma representação quase que fotográfica, né? Quase jornalística mesmo daquele momento. Interessante que para fazer alguns filmes, tá? E já fazendo parênteses aqui, eles vão ter como referência exatamente essas roupas, esses móveis, esses objetos, enfim. E então, se você vai fazer um filme épico lá, 1850, 1860, 70, você vai trabalhar exatamente com esse tipo de vestimenta. Essas pinturas eram quase que fotografias mesmo daquele momento, tá? E aí, daqui a pouquinho a gente vai ver, mais para frente um pouco, talvez, que existia uma briga muito grande entre os pintores retratistas e os fotógrafos. Porque, olha só, essa pintura por si, ela é quase que um registro fotográfico. E com o desenvolvimento da fotografia, a evolução da fotografia, esses pintores aqui, não o Courbet propriamente dito, mas outros, né? Ali mais para o final dos anos 1800, início de 1900, começaram a perder seus empregos, né? Eles não tinham mais, ou começou a perder o sentido, as pinturas mais retratistas, né? Quase que fotográficas. Mas isso é um paralelo que eu já chego já, daqui a pouco. Então, olha só, como o realismo, e aí é fácil, né, quando você pensa assim, realismo, o que é o realismo? É a vida real. Você pode dizer, para facilitar na forma de compreensão desse movimento aqui, desse momento artístico, é como se fosse a vida real mesmo, brutal, tá? Olha esse trabalho aqui, o tanto que ele é carregado, olha o sofrimento desse povo, né? Eles estão tirando o chapéu, orando. Tem alguma, eu não sei exatamente se pela colheita ou pedindo ajuda ou se tem alguma coisa morta que eu não consigo ver, tá? Mas pelo jeito é agradecendo o alimento. Mas olha o contexto de sofrimento, o peso, né? Olha, esse aqui é do Ângelus, perdão, do Millet, tá? Ângelus é o título. É uma das obras que retrata com maior fidelidade o compromisso de Millet com o realismo. É um outro pintor também, Millet. E esse trabalho, sim, ele é até mais pesado que os anteriores, né? Esses aqui parece que são meras fotografias, o trabalho pesado. Esse é muito carregado, inclusive, nas cores e tal. Deixa eu ver se vocês estão aqui. Estão sim. Ok. E, continuando aqui, olha que interessante, essa pintura realista também, tá? Então, vocês percebam que essas aqui são muito pesadas, uma certa tristeza, melancolia, né? Dá até um certo pavor, assim, dependendo da interpretação, né? Você fala, nossa, que sofrimento desse povo. E aí nós temos o Edouard Manet. É Manet, não é Monet, tá? É Manet com A mesmo, de abóbora. Porque tem o Manet e o Monet.
São movimentos, são pintores bem distintos e que fazem coisas bem diferentes, tá? O Edouard Manet, com A, ó, diferentemente de Courbet e dos outros pintores realistas, não tinha como mote a vida rural e dos trabalhadores, tampouco a intenção de fazer uma crítica social com sua arte. Esse artista pertencia à elite burguesa e seu realismo destacava o estilo de vida aristocrático. Rompeu com a tradição academicista da pintura no que diz respeito à técnica e foi criticado por curadores na época. Mais tarde, dá impulso a uma nova corrente, o impressionismo. Aí é super legal, aqui a gente começa a viajar dentro da história da arte, na arte moderna, né? Que seria o precursor da arte moderna. Então percebam, ó, aqui Almoço na Relva, 1863, causou polêmica no Salão de Artistas ou dos Artistas Franceses e foi rejeitada, sendo exposta mais tarde no Salão dos Recusados. Engraçado, isso é um joguinho da arte, né? Tinha um salão oficial, depois teve o Salão dos Recusados, eles abriram outro salão. Aqui a gente pensa, né, que ela volta um pouco àquela coisa mais bucólica, mais perfeitinha, menos sofrida do que esses aqui, ó, tá? Mas ainda assim é realismo. Percebam que o que garante, né, o fato dele pertencer a esse realismo é porque não tem nada assim que está fora do contexto de pessoas reais, né? O que ele faz é representar justamente, como diz aqui no texto, pessoas ricas, pessoas que estão, vamos dizer assim, são chefes desses aqui, ó, né? Como se fossem a aristocracia, as pessoas que eram os patrões dessas outras pessoas, né? Os donos das fazendas. E ele, então, tinha uma paleta um pouco mais leve, ok, mas as pessoas eram ainda assim reais, tá? Um certo romantismo no ar, né? Essa moça nua, engraçado, né? Mas tinha lá seus costumes na época, e a gente pode aprofundar um pouco mais nisso, não é o caso aqui, necessariamente, mas ela não é um anjo que está aqui, é uma pessoa, uma mulher que está nua lá, conversando com os rapazes, certamente amante de um deles, enfim, de repente garotas, né? Prostitutas, pode até ser, mas essa aqui também está dentro do contexto, né? Ela não está fora, assim, não está flutuando, enfim, parece que ela está simplesmente pegando, lavando as mãos, tomando um banho, um rio, etc. E jovens conversando ali, trocando ideia. Então percebam que ainda assim a vida aqui era real, né? Vocês estão comigo? Então, estão comigo. A vida aqui ainda é uma vida real, por assim dizer, né? Esse é o Edouard Manet. Então, cuidado para não, porque a paleta dele nos remete a uma coisa mais do neoclassicismo, né? Essa paleta de cores, as pessoas um pouco mais felizes, menos sofridas. Então parece que não é realismo, mas tá? E aí, claro, na história da arte a gente vai perceber umas dissonâncias, né? Num outro pintor, mas você tem ali, por via de regra, uma certa homogeneidade na produção dos artistas de determinados momentos artísticos também. Então, no realismo, esse peso aqui na representação das obras é uma coisa mais corriqueira. Aqui talvez seja uma parte menos comum, mas ainda assim realismo. Tá? E vai, neoclassicismo também, ou barroco, né, você vai ver diferenças, mas existe essa característica bem recorrente nas obras barrocas, para não dizer também na arquitetura, né, barroca, ou nas obras neoclássicas, né, que caminham mais nessa direção, nesse certo romantismo e tal, porém, com uma carga menos floral, menos rebuscada que o barroco também, né. Então, olha, eu estou fazendo sempre um vai e vem para vocês entenderem o que significa esse... Eles estão tirando o pé do sonho até chegar nessa realidade brutal, tá bom? Vindo lá do barroco, passando pelo neoclássico e chegando aqui no realismo. Bom, e aí, moçada, eu trouxe para a gente dar uma pincelada, jogando uma luz aqui para frente, um link de um arquivo também, que é um arquivo sobre fotografia, né? E aqui tem esse título, ó, Fotografia e Quebra da Pintura como Registro do Cotidiano,
caminho para o impressionismo e início da arte moderna. Porque eles já vão chegando aqui num certo esgotamento das formas de representação. Já vimos de tudo para trás. E aí, aqui já chegou no nível de realidade da representação que se torna over, já deu. Então, e a fotografia, com a evolução da fotografia, representar o real, como o realismo, né, de fato faz, começa a se tornar uma coisa meio sem sentido. A fotografia chega e começa a mostrar que a pintura pode caminhar em outra direção, assim como a fotografia se ocupa também desse espaço de registro das coisas. Então, a pintura jornalística, né, entre aspas, né, esse é um termo que eu estou dizendo aqui, não existe esse termo, mas a pintura, entre aspas, jornalística, que mostra a vida como ela é lá atrás, ela vai perdendo espaço exatamente para a fotografia. E, ao mesmo tempo, né, repetindo, ela caminha também na direção de se libertar mais dessa preocupação de representar o real. Tá? Vocês estão aqui? Então, agora eu vou abrir esse arquivo aqui. Ó. Vou caminhar um pouco para frente aqui nele. Tem muita coisa aqui que não precisa ser dita, mas eu quero parar exatamente aqui. Ó. Acho que vale uma olhada nesse aparato aqui, é interessante. Aqui a gente tem mais ou menos 1750, 1800, 1850, um cara chamado Johann Vermeer, que é um pintor, eu acho que ele é holandês, e ele pinta tem uma obra famosa dele, que é A Moça com Brinco de Pérola, que virou até filme depois. Ó, A Moça com Brinco de Pérola. Ele faz essa pintura através desse aparato. Tá? Aqui era como se fosse uma caixa fotográfica, porém não tinha filme ainda, não tinha negativo. É só uma caixa de desenhar, praticamente. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem a câmera escura? Que é esse objeto para observar as coisas? Isso está no contexto de fotografia. Isso surge mais ou menos nos anos 1750, 1800. É mais ou menos nessa época que a gente caminhou aqui dentro da história da arte. Então, a câmera escura, imagine como se fosse uma caixa. Legal, Mariana. Isso eu não vou entrar tanto com vocês, mas eu vou passar aqui uma coisa bem a título de curiosidade mesmo, né? A câmera escura é um aparato que você olha através dele e você enxerga as coisas como se fosse quase que uma câmera fotográfica. Só que a câmera escura não registra foto, né? Ela não faz a fotografia. Você tem que desenhar as coisas que você está vendo lá do lado de fora. Então, olha só que legal. Cadê aqui o arquivo? Não, tá aqui, PDF. Então, observem, aqui tem até um esquema interessante, que é essa caixa em que a pessoa que vai observar, ela tem que desenhar o que está aparecendo lá do lado de fora. Então, porque não existia aqui ainda um processo químico de registro da imagem, então não conseguia gravar a imagem, né? E hoje em dia, por exemplo, esse processo químico não existe também mais, ele já foi sobreposto pelo processo de gravação digital. Quando você faz uma foto no celular, o que acontece é parecido com isso aqui. Entra a imagem dentro do seu celular, mas a gravação, no lugar da pessoa desenhar, é uma gravação digital da imagem que está lá fora. É basicamente isso aqui que acontece. Depois eu posso abrir um parêntese aqui e explicar isso melhor para vocês. Mas eu quis trazer isso para vocês entenderem como a pintura também caminha em outra direção na história da arte. Porque a fotografia se desenvolve e liberta um pouco a pintura de fazer registros, né, jornalísticos, retratos, etc. Olha só, essa menina aqui, que é A Moça com Brinco de Pérola, uma pintura do holandês Vermeer, tem até um filme, depois vocês podem assistir esse filme, né? É uma obra feita a partir da observação pela câmera escura. Ele não pintou olhando assim a olho nu,
a moça que estava no canto da sala, não, ele apontou a câmera escura para essa moça, e aí durante várias sessões, né, 3, 4, 5, 6, 7 tardes lá, ele foi observando e foi desenhando essa moça, depois ele pintou, deu acabamento na obra. Ele fazia também, o Vermeer, aqui é uma foto da Scarlett Johansson, acho que é isso, que faz a moça nesse filme, ela é a atriz que representa a moça nesse filme. Esse filme é muito legal. Moça com Brinco de Pérola, recomendo para vocês, tá? Num determinado momento lá do filme, chega essa caixa, essa câmara escura. Na verdade, o filme fala de um romance do pintor, né, com essa mocinha aqui. Tá? Olha que legal. Ele também apontava esse aparato para a janela, lá do lado de fora, enfim, do ateliê dele, outros lugares, e pintava as fachadas das casas, dos prédios, enfim. Tudo baseado nisso. Então, a partir de um desenho que ele fazia, ele dava o acabamento, pintava a obra de arte. Tá? Aqui nós temos algumas outras obras de arte dele. Essa moça despejando leite. Quase sempre tinha uma janela na lateral, uma luz que entrava pela lateral e as pessoas aí. Claro, então imagine, ele tinha a parte artística, né, criativa, porque essa moça não ficava ali 3 dias com esse leite parado aqui na mesma posição. Era uma média da posição, né, que eles montavam a cena, no dia seguinte voltava, ela posava mais um pouco, ele fazia mais um pouco de trabalho e assim ia. Tá? Percebam, aqui mais um trabalho dele. E o que quer dizer é que com a evolução da fotografia, depois da câmera escura, né, era uma câmera que você... Vocês estão aqui? Estão aqui. Então, para chegar na pintura de novo aqui, no momento histórico que a gente está, depois desses trabalhos da câmera escura e você desenhando para poder fazer as coisas, você tinha então a imagem gravada, de fato. E aqui tem algumas questões que falam que a imagem já estava gravada. Aqui o efeito fotossensível da nossa pele, não interessa aqui agora. E chegamos aqui a esses, olha que legal, essas, não sei se está dando para vocês verem, vou dar um zoom aqui, ó. Olha que legal. E aqui fala 1840, 1850, 1860, perceba que está junto com esse momento da pintura realista, né? A fotografia chegou num grau de desenvolvimento em que você conseguia fazer fotos em poucos minutos. Nós tínhamos a pintura realista, por um lado, e a fotografia também chegando nesse grau de tecnologia. E olha só que legal, ó. Pintores retratistas preocupados. Rapidamente, os grandes centros urbanos da época ficaram repletos de daguerreótipos, que era como era chamado o equipamento na época, tá? A ponto de vários pintores figurativos, como de la Roche, exclamarem com desespero: a pintura morreu. Como sabemos, foi nessa efervescência cultural que foi gerado o impressionismo. Olha só, então encontrou aqui com nossa aula agora. Né? Quando a gente fala aqui, ó, que... Onde está aqui o texto? Aqui... Em algum lugar fala de impressionismo aqui, ó. Aqui, ó. Opa, o vento bateu uma porta aqui, desculpa. Então, nesse momento, acabou se proporcionando a questão do impressionismo, porque não tinha mais necessidade de fazer essas pinturas tão, digamos assim, perfeitas, reais, já que a fotografia dava conta disso, né? Então, ó, mais tarde, dá impulso a uma nova corrente, o impressionismo, né? O Manet. Aí, olha que legal aqui. Descendo, nós temos aqui o Manet, inclusive aquela obra lá, que a gente estava vendo, que é uma ponte entre realismo e impressionismo. E o impressionismo, gente, é marcado por pinturas mais rápidas, tá? Se a gente observar aqui o Degas, nós temos uma pintura que ela é, na sua essência, ela quer caminhar por um lado de perfeição,
eu queria arrastar para a lateral aqui, ó, para vocês verem aí. Oi. É carregada de perfeição, mas ela tem as pinceladas muito rápidas. Aqui está muito pequenininho, não dá para ver tanto. Então ela começa a se permitir borrões, começa a fazer uma coisa um pouco menos preocupada com com o rigor técnico, né, que a gente conversou lá no começo, tá? Vocês estão aqui comigo? Não. Então o impressionismo começa a nascer exatamente dessa despreocupação do rigor técnico. Uma pintura que era para ser feita mais rápida, com pinceladas mais ágeis. Olha, é aqui que eu quero ir. Aqui, isso. Olha só, esse é o Degas. Se a gente observar essas pinturas, desculpa as imagens, é porque eu peguei de um arquivo mais falando de fotografia, mas a gente vai observar que são pinceladas muito rápidas. Não é uma coisa tão real. É quase uma fotografia mesmo, assim. Olha essa moça aqui. Você tem um céu com nuvens que são borrões de pinceladas brancas. O jardim ou o gramado não é tão perfeito. O guarda-chuva não é tão perfeito. A roupa é toda borrada. Esse é o Monet, que não é Manet também, né? Olha só esse pasto, esse jardim, a água, enfim. Ó. E aqui nós temos o Manet também. Nesse caso aqui, uma pintura que está mais próxima do realismo, mas já soltando, né? Ele já entrando aqui nessa ideia do impressionismo. Ó. Impressionismo, ó, uma pintura mais rápida, enfim. E aí tem essa frase que eu coloco aqui, ó. O impressionismo é uma resposta à fotografia daquerreótipa, ou melhor, a libertação da pintura. E aí vou só mais um passinho para frente aqui, para não entregar tanta coisa, depois a gente chega nisso. Ó. Aqui tem uma obra impressionista do Monet. Olha só como as formas já começam a desaparecer. Eles estão muito libertos daquela pintura perfeitinha já. Você vê que é o que parece aqui um lago, um barquinho, seu reflexo na água, o sol, parece um pôr do sol, uma cena mais fria, o sol refletindo na água aqui, à esquerda aqui outro barquinho, e uma paisagem muito despreocupada em representar as coisas como elas são, né, porque a água não é assim, a vegetação e as coisas construídas ali atrás não são assim, parece ter um nevoeiro aqui também, né, enfim. Então perceberam que interessante, aqui já é o impressionismo chegando. E eu não vou entrar no impressionismo hoje, mas a história da arte então caminha nessa direção. Eu queria que vocês se atentassem para o seguinte, que aqui nessa aula a gente caminhou por mais ou menos 4, 5 momentos da história da arte e, de certa forma, da arquitetura, passando especialmente por 3 aí mais específicos, né? Classicismo com barroco, indo para o neoclassicismo. Não falamos ainda da arquitetura moderna, não chegamos aqui, mas percebam que a gente fez uma transição daquela pintura hiper preocupada, com rigor técnico, uma pintura mais romantizada, que representava as pessoas mais reais, e o realismo, que é uma pintura extremamente brutal, real mesmo, chegando aqui ao impressionismo. Tá? Então, daqui para frente, a gente começa a chegar na idade que a gente chama de história da arte moderna, do modernismo. E aí eu queria que vocês digerissem um pouco isso. Tá? Então, agora eu queria abrir para perguntas. Vocês, de repente, têm alguma dúvida, curiosidade, e para que a gente possa caminhar, então, nas aulas seguintes. Só voltando aqui na apresentação. Tá. Tem uma questão aqui que eu não coloquei ainda, mas que eu acho interessante, que é a questão da Escola de Chicago, né? Que também ela está em paralelo com... Desculpem, né? Abri e fechei a pergunta, né? Espera só um pouquinho, deixa eu... A Escola de Chicago, ela está aqui mais ou menos 1850, né? Que é mais ou menos nesse momento em que a pintura realista acontece, desenvolvimento da indústria, etc. E essa coisa de Escola de Chicago, a gente tem que estar muito atento, porque tem várias escolas de Chicago.
E a escola de Chicago que nos interessa, moçada, é a escola de Chicago na arquitetura. Isso é muito importante, tá? Então percebam, ó, escola de Chicago, dentro da idade contemporânea, 1850, aproximadamente, é um ponto de convergência para a arquitetura moderna. Então a gente pensa está passando daquela arquitetura neoclássica, saindo do barroco, neoclássico, e está dando olhando para os Estados Unidos aqui já, né, dando um salto para a arquitetura moderna. Ela é antes da arquitetura moderna, tá? Mas ela já caminha em direção a isso. Tá? A Escola de Chicago de Arquitetura e Urbanismo foi, essencialmente, e aqui eu coloco, existem outras áreas de conhecimento, por exemplo, Escola de Chicago na economia. Então, muita gente, às vezes, vai pesquisar a Escola de Chicago na internet, você cai num assunto da economia. Não tem nada a ver com arquitetura. Só fazendo um outro parênteses aqui, na economia, a Escola de Chicago está muito associada ao liberalismo econômico. Tá? Por exemplo, independentemente se vocês gostam ou não estou falando de política aqui gratuitamente, mas o nosso Eduardo Guedes, né, que é o nosso atual ministro da Economia do governo do Bolsonaro, ele é um cara que tem uma formação pela Escola de Chicago, a escola da economia, tá? E não arquitetônica. Mas chama-se, são os famosos Chicago Boys, né? São alunos, pessoas que estudaram ali e têm essa visão mais liberalista, mais liberal da economia, enfim. Isso é a Escola de Chicago na economia. O que a gente está olhando aqui é a Escola de Chicago na arquitetura, tá? Então, quando vocês forem pesquisar, não soltem simplesmente Escola de Chicago. Coloquem Escola de Chicago, arquitetura. Que aí vocês vão para a direção correta. E aqui, dando uma pincelada rápida em alguns elementos dessa Escola de Chicago. Tá? Ela foi preponderantemente... Perdão. Ela foi preponderante, né, no desenvolvimento da cidade no final do século XIX. Também é conhecido como estilo comercial. As suas construções, elas têm um caráter bem característico. Alguns de vocês até comentaram, repetindo aqui, estou sendo redundante, né, mas para aqueles que perderam essa fala ou deram uma cochilada aí, alguns de vocês até comentaram da Escola de Chicago nas apresentações, tá? Então ela tem essa característica de uma construção mais rápida, né? Passa a utilizar o ferro na estrutura ao invés da madeira. A produção em série das edificações, tudo vinha meio que pré-pronto, né? Então você montava aqueles prédios através da estrutura de metal, dos aços, enfim, colunas de aço. Padronizações, né? Vemos muito nos dias atuais, então ela tem uma grande influência nos projetos de hoje também. A gente está falando de uma visão da arquitetura de 1850, tá? Construções mais rápidas e práticas com prédios maiores. Base da construção dos arranha-céus. Então foi aqui que nasceu essencialmente essa ideia de prédios mais altos. Porque antes disso, eram raros, ou praticamente não existiam elevadores. Os prédios tinham 4, 5 andares. Porque mais do que isso, você vai ter que subir 12 andares, 10 andares de escada, é complicado. Né? Então, com essa possibilidade da evolução, né, dos materiais, o aço, foi possível a construção de prédios mais altos. E a gente vai ver depois também, teve um grande acidente, né, na cidade de Chicago, né, um grande incêndio, e as construções tiveram que se tornar mais seguras. Tudo era muito assim, madeira, materiais muito inflamáveis. Então aí teve que haver uma evolução para evitar que isso pudesse se repetir. Tá? A gente vai ver sobre isso também. Então, construções mais rápidas e práticas, com prédios maiores, base da construção dos prédios, né, dos arranha-céus bem altos. Um dos mais conhecidos arquitetos da escola foi o Frank Lloyd Wright. E aí eu tenho um vídeo aqui, só que esse vídeo ele é mais longo, e eu gostaria de colocá-lo de maneira mais calma, assim, para vocês assistirem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui hoje, abrindo para algumas questões que vocês, se vocês quiserem colocar,
E na aula que vem eu começo falando um pouco disso aqui, da Escola de Chicago, e depois eu continuo também dentro do impressionismo, né, na história da arte. A gente está mais ou menos aqui, né, moçada, para não perdermos o nosso... as nossas conexões aqui. O que a gente está aqui? A gente está mais ou menos nos anos 1850, falando da arte, falando da arquitetura, falando das questões que estão em torno desse momento. 1750, 1800, 1850, até 1900, 1900 e pouco. Tá? Então a gente viu aqui mais ou menos 200 anos de história dentro dessas áreas aí. Alguma curiosidade, gente, nesse momento? Muita fome, vontade de sair correndo, tomar um sol, vitamina D, pegar uns pingos de chuva. Aqui está nublado. Tem um solzinho ali fora. Fiquem à vontade. Vocês estão me ouvindo, então, né? Se a gente estivesse na aula física, eu ia me aventurar a fazer uma câmera escura com vocês. Vocês iam pirar. Ver as coisas através da câmera escura. Opa, deu uma travada? Opa, voltou. E para a gente poder entender também, né, tudo isso, tá? Mas eu acho que, assim, de certa forma, deu para clarear um pouco para vocês aí, esse momento cultural, histórico. Espero que sim. E se vocês tiverem alguma dúvida, também podem perguntar pelo WhatsApp, podem perguntar lá no Classroom, e a gente volta, então, na semana que vem. Beleza?